Imagina só, você olha para o céu estrelado, vê galáxias gigantescas, bilhões de estrelas, planetas e nébulas coloridas. Parece que o universo está cheio de coisas, né? Pois é, mas tudo isso que a gente consegue ver, menos cada átomo, cada partícula que compõe você, eu, a Terra, o Sol e todas as galáxias, representa míseros 5% de todo o universo. Acredita, os outros 95% são feitos de algo que a gente não entende direito, mas que tem um impacto gigantesco em tudo. E uma boa fatia dessa porcentagem misteriosa é a matéria escura. Pensa nela como um fantasma cósmico. Ela não brilha, não reflete luz, não absorve luz e não interage com a gente de nenhuma forma que a gente consiga detectar diretamente. É por isso que ela é escura. Não tem nada a ver com buracos negros ou coisas do tipo. Ela simplesmente não interage com a luz. Mas apesar de ser invisível, a gente sabe que ela está lá. Pelo seu poder gravitacional, é como se a gente sentisse um peso invisível empurrando e puxando as coisas no universo. A descoberta inesperada, onde a matéria escura apareceu. A história da matéria escura é fascinante e começa com os astrônomos meio detetives do espaço. Lá nos anos 1930, um cara chamado Fritz Zwick, um astrônomo suíço-americano bem excêntrico, estava observando um aglomerado de galáxias, chamado aglomerado de Coma. Ele notou algo estranho demais. As galáxias nesse aglomerado estavam se movendo muito, mas muito rápido. Elas deveriam ter se espalhado e voado para longe há muito tempo. Se a única coisa que as segurasse fosse a gravidade da matéria que a gente via, Zwick fez as contas e percebeu que tinha que ter uma massa muito maior ali, invisível, segurando tudo junto. Ele chamou essa massa de Dunkel Matter, que em alemão significa, adivinhe, matéria escura. Na época, a ideia do Zwick foi meio ignorada. Parecia loucura, mas décadas depois, lá pelos anos 1970, uma astrônoma incrível, chamada Vera Rubin, junto com seu colega Kent Ford, reconfirmou e deu muito mais força para essa ideia. Eles não estavam olhando para aglomerados de galáxias, mas sim para galáxias espirais individuais, como a nossa Via Láctea. O que eles fizeram foi medir a velocidade com que as estrelas giravam em torno do centro dessas galáxias. O que se esperava era que as estrelas mais perto do centro girassem super rápido e as estrelas mais nas bordas girassem mais devagar. Assim como os planetas do nosso sistema solar. Mercúrio gira bem mais rápido que Netuno. Mas não foi isso que eles viram. As estrelas lá nas bordas das galáxias estavam girando quase tão rápido quanto as do centro. Era como se a galáxia inteira estivesse sendo envolvida por uma nuvem invisível de massa. Um halo gigantesco de matéria invisível que estava exercendo uma força gravitacional extra e mantendo tudo junto. Essa massa invisível não podia ser gás, poeira, estrelas apagadas ou buracos negros comuns, porque já teríamos detectado de alguma forma. Ficou claro que era algo totalmente novo. A matéria escura não era só uma ideia maluca. Ela era a única explicação para como as galáxias se comportam. O que é essa coisa escura, afinal? As apostas dos cientistas. Beleza, a gente sabe que ela existe por causa da sua gravidade. Mas o que diabo é a matéria escura? Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente sabe o que ela não é. Não é matéria comum. Ela não é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Os blocos construtores de tudo que a gente conhece. Se fosse, já teríamos detectado, interagindo com a luz ou com outras partículas de forma que a gente conseguiria ver. Não são buracos negros supermassivos. Embora buracos negros sejam invisíveis, não há quantidade suficiente deles para explicar a matéria escura. E eles também não se encaixam em todas as observações. Não é gás ou poeira escura. Se fosse, emitiria ou absorveria alguma forma de radiação. E a gente não vê isso. Então a aposta principal da maioria dos cientistas é que a matéria escura é feita de partículas completamente novas e exóticas, que a gente ainda não conseguiu identificar aqui na Terra. Essas partículas seriam super antissociais. Elas só interagem com o resto do universo através da gravidade. Por isso, elas passam por tudo: planetas, estrelas, você, eu, menos como se a gente nem existisse.
sem deixar rastro. Os principais candidatos para essas partículas misteriosas são WIMPs. Essas são as favoritas. A ideia é que elas sejam partículas pesadas, mas que interagem muito fracamente com a matéria comum. Tão fracamente que a gente precisa de detectores gigantescos e supersensíveis, enterrados bem fundo na Terra, para tentar pegar uma delas esbarrando em um átomo de vez em quando. É tipo tentar pegar um grão de areia num vendaval. Axons. Outro candidato popular são os axons. Essas seriam partículas muito leves, muito mais leves que as WIMPs, e também interagindo de forma super fraca. A detecção delas exigiria outros tipos de experimentos. Machos. Esse é um nome legal, né? Mas é menos provável. Machos seriam objetos astronômicos grandes e compactos, mais escuros, como anãs marrons ou buracos negros de massa estelar. O problema é que as observações mostram que não há machos suficientes para explicar toda a matéria escura. De onde veio essa tal de matéria escura? A matéria escura não surgiu do nada. Acredita-se que ela seja uma relíquia do Big Bang, o grande evento que deu origem ao nosso universo. Nos primeiríssimos instantes do universo, logo após o Big Bang, as condições eram extremas. O universo era incrivelmente quente e denso. Nessas condições, partículas exóticas, como as que formariam a matéria escura, poderiam ter sido criadas em grande abundância. Elas se formaram, e como não interagem muito, se espalharam e congelaram no lugar, formando uma espécie de névoa gravitacional por todo o cosmos. E essa névoa foi crucial para a formação de tudo que vemos hoje. Pensa nela como o esqueleto ou a espinha dorsal do universo. A matéria escura se aglomerou primeiro, criando grandes redes e filamentos cósmicos. A matéria comum, essa que a gente vê e interage, foi então atraída por essa gravidade extra da matéria escura e começou a se juntar nesses filamentos, formando as primeiras galáxias, depois os aglomerados de galáxias e as grandes estruturas que observamos hoje. Sem a matéria escura, o universo seria um lugar muito mais homogêneo, e sem essas estruturas incríveis que a gente tanto admira. Ela foi o cimento invisível que permitiu que o universo evoluísse para o que ele é. Onde a gente procura a matéria escura, caçada no escuro, como a gente encontra algo que não interage, é um desafio gigante, mas os cientistas são persistentes. Existem várias abordagens para essa caçada. Detectores subterrâneos. Essa é uma das principais estratégias. Os cientistas constroem detectores supersensíveis, geralmente feitos de tanques gigantes, cheios de líquidos especiais, e os enterram centenas de metros abaixo da Terra. Por que tão fundo? Para evitar a interferência de outras partículas, como os raios cósmicos que chegam do espaço. A ideia é que, se uma partícula de matéria escura passar por ali e esbarrar acidentalmente em um núcleo de átomo do líquido, ela pode causar um pequeno flash de luz ou um pulso de energia que o detector consiga registrar. É como esperar um peixe super raro morder uma isca num oceano gigantesco. Experimentos como o Lux Zeppelin e o Chennault são exemplos desses caçadores de WIMPs. Aceleradores de partículas. Lugares como o CERN, na Suíça, tentam criar as partículas de matéria escura em laboratório. A ideia é colidir prótons em velocidades altíssimas, gerando muita energia, e quem sabe nessas colisões, criar uma partícula de matéria escura que a gente possa detectar. Observações astronômicas indiretas. Mesmo não vendo a matéria escura diretamente, a gente pode procurar por sinais da sua aniquilação ou decaimento. Se as partículas de matéria escura se chocarem e se destruírem, elas poderiam liberar outras partículas que a gente consegue ver como raios gama. Telescópios espaciais, como Fermi Gamma Ray Space Telescope, procuram por esses sinais em regiões onde a matéria escura é esperada ser mais densa, como o centro da nossa galáxia. Lentes gravitacionais. Esse é um fenômeno incrível. A gravidade, como a gente sabe, pode curvar a luz. Se uma grande quantidade de matéria escura estiver entre nós e uma galáxia distante, a luz da galáxia se curvará ao passar por essa massa invisível, distorcendo a imagem da galáxia, às vezes criando anéis
ou múltiplas imagens dela. Ao estudar essas distorções, os astrônomos podem mapear a distribuição da matéria escura, mesmo sem vê-la. É como ver o efeito de algo invisível na água. O futuro da matéria escura. O que vem pela frente? A pesquisa em matéria escura é uma das áreas mais quentes e desafiadoras da física e astronomia. A gente já sabe que ela é real, que ela é abundante e que molda o universo. Mas saber exatamente o que ela é, qual partícula a compõe, é o próximo grande passo. Novos experimentos e telescópios estão sendo construídos e lançados o tempo todo. Cada nova observação e cada novo dado nos aproxima um pouco mais da resposta. A detecção direta de uma partícula de matéria escura seria uma das maiores descobertas científicas da nossa era, abrindo as portas para uma nova física e revolucionando nossa compreensão do cosmos. Entender a matéria escura é mais do que apenas satisfazer nossa curiosidade. É fundamental para desvendar a história completa do universo, desde os seus primeiros momentos até o seu destino final. Sem ela, a gente não consegue explicar como as galáxias se formaram, como elas se movem, ou como a estrutura em larga escala do universo se desenvolveu. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se: a maior parte do universo está escondida, invisível, esperando para ser descoberta. E essa busca pelo que está oculto é uma das aventuras mais emocionantes da ciência humana. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!